Tu vê que tu vê como tá ligado, né, o camarada Dimitrov. Eu ia te chamar de Victor, mas eu tenho que chamar de camarada Dimitrov, né? Como tá ligado os episódios que eu estava Não, falando tá ali. tudo ligado, tudo ligado. Antes de vocês entrarem, eu estava falando que o deputado aqui, que é uma vergonha gaúcha, né? Marcel Van Hatten, deu uma entrevista para uma TV argentina e aí entrou na pauta essa narrativa deles, do narcoterrorismo e tal. E ele dizendo que o PCC, o Comando Vermelho, e aí ele coloca o MST nessa barca também, que tem que ser taxado de terrorista. Tu vê como tá tudo ligado, né? Como é a mesma raiz da exploração deles, das narrativas deles, né? E o terror que eles têm ao MST, né? E querendo enquadrar o MST como terrorista, e não dá certo as tentativas dele. Eles já fizeram 8, 10 CPI contra o MST e é uma pior que a outra, né? A última foi a última foi escandalosa, a CPI que eles fizeram, né? Escandalosa para eles, que para nós foi ótima, porque descortinou um monte de mentira deles, né? E mesmo com a nossa imprensa não. Com a nossa imprensa, pelo menos hoje, não dá mais campo para esse tipo de. De vez em quando até tentam, né? Mas eu me lembro o tempo que a Rede Globo tratava o MST como bandidos, né? A Rede Globo, pelo menos, saiu dessa cumplicidade, né, com os ruralistas nesse ponto, né? Mas, assim, por que o Marcel Van Hatten quer que o MST seja terrorista, né? Porque o MST é um perigo para essa visão que eles têm do ruralismo, do Estado a serviço dos ruralistas, né? Como o Dimitrov colocou aqui, né? O Estado a serviço do privado, né? Não do bem-estar comum, né? E o MST o MST é isso aí. O MST quer que o Estado esteja a serviço do bem comum, né? Quer que apoie indústrias de maquinários agrícolas, né? Está trazendo não só as indústrias chinesas, como também a tecnologia, né? A partir daquela visita lá que o Stedley fez junto com o Lula na China, evoluiu muito aquilo ali, né? Ontem mesmo eu publiquei um corte aqui no canal de um vídeo que eu e o Celso repercutimos aí de uma entrevista do Stedley, né? Falando daqueles maquinários. Eu e o Celso falamos várias vezes aqui, né? Nesses últimos anos, desses maquinários chineses. Acho que o Victor vai aprofundar isso aí também, né? E, enfim, nós estamos... O MST está fazendo o que o nosso governo federal deveria estar propondo já, né? Há muito tempo, né? Então, que bom que temos o MST, né? Para dar aquela cutucadinha no governo, né? Temos que fazer isso aqui. O Stedley não deixa, não é porque o Stedley né? Tá junto ali com o governo Lula e tal, não é por isso que ele deixa de ir a público né? E criticar, né? Essa é a crítica que é importante, né? Essa é a crítica que a gente aplaude, valoriza e ressoa aqui também na Voz Trabalhadora, né, Celso e Maurício? Eu queria falar uma coisa exatamente nesse ponto, Portinho, porque o Estado brasileiro, por conta, né, desse coronelismo que acontece ainda, essa classe, né, que enfim, é totalmente serviçal aos Estados Unidos e a outras nações do Ocidente, ele deixa de ter o orçamento necessário para transformar o nosso país numa grande potência. Então, eu queria falar isso justamente porque todo mundo está falando que a agroecologia vai salvar o meio ambiente. Então, não te parece óbvio que o orçamento tem que ser muito mais destinado à agroecologia do que para o agronegócio? Claro, isso é evidente. Isso é óbvio. Isso é uma coisa, digamos assim, óbvio, né? E não se faz. Por quê? Porque os interesses, enfim, imperialistas, né? Eles estão profundamente arraigados dentro da sociedade brasileira. Culturalmente,
economicamente. Então, a gente, às vezes, acaba achando que está fazendo a coisa certa, mas não é bem assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Essa questão de toda a assistência técnica que é prestada ao agricultor. Isso é um trabalho que deveria ser feito para que existisse mais agricultores com possibilidade de trabalhar, mais trabalhadores rurais com condições de trabalhar. E a terra é o meio de produção principal. Ainda bem que tem o MST, Portinho, ainda bem que tem. Claro. Graças a Deus, entendeu? Porque se não tivesse esses movimentos, eu acho que nós estaríamos hoje vivendo um 1984, entendeu? Uma coisa mais ou menos, uma ditadura ainda, fantasiada de democracia ou coisa do tipo, entendeu? Assim, o que o Estado brasileiro está fazendo com a agricultura, aliás, porque eles estão lá no poder, né? É desolador para a população, para a saúde, para a educação, para tudo isso daí que está, né, acontecendo. Inclusive, esses episódios que estão acontecendo de violência no Rio de Janeiro e em outras capitais também, né? Tu imagina que maravilha inverter os investimentos do Plano Safra e do Safra da Agricultura Familiar, né? Dá 500 milhões para a agricultura familiar e 80 para os latifundiários aí. Ainda ia ser muito, né? 80 para eles, né? Mas quantos senadores tem do agronegócio e quantos senadores tem da agricultura familiar? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Essa democracia representativa também que... E por que eu queria que o Dimitrov me respondesse se é possível essa resposta, que eu acho que a resposta é a mesma que deve ser por causa disso que eu acabei de falar. Por que as terras devolutas elas não se transformam em reforma agrária de uma vez? Então, se a gente for pensar do ponto de vista do Estado de São Paulo, né? A gente tem também... Eu não conheço muito bem... Eu conheço bem o Estado de São Paulo. Agora, o Brasil, esse ano eu tive a oportunidade de participar do Congresso Brasileiro de Agroecologia e pude ter uma noção da agroecologia a nível nacional, né? Mas aqui em São Paulo, você vê a deterioração do serviço público voltado para o agricultor. E você vê cada vez mais uma assessoria cada vez maior, né? Sempre foi, né? Mas cada vez maior para transformar o agricultor familiar num agronegócio. Então, assim, eles apoiam os grandes, né? Isso é fato. A cana, a laranja, enfim, tudo isso daí. Agora, a política voltada para o pequeno agricultor é uma política agronegocinho, sabe? É um agronegocinho. E diz, como é que eu posso dizer? Não está voltada para uma transição agroecológica de fato. Até tem a lei, né, no estado de São Paulo, inclusive um rapaz da Unicamp, no mesmo grupo lá do Congresso que apresentou um trabalhinho sobre os protocolos, né, de transição agroecológica em outros países, né? Aqui no Brasil, no estado de São Paulo, tem uma lei voltada para isso, só que é uma lei conservadora. É uma lei que beneficia como é que eu posso dizer? É uma fachada, né, que precisa ser rediscutida do ponto de vista técnico. Além da questão política, precisa ser discutida a questão técnica, né? Porque está errado você fazer uma transição agroecológica dentro de uma propriedade, né? Você tem que fazer uma transição agroecológica seguindo os princípios, né, da ecologia, enfim, né, da ecologia principalmente, né? Mas olhar a paisagem aonde está inserida essa produção agrícola. E isso o Estado não faz. Por quê? Não é porque eles são ruins, é porque o Estado destina nada para isso, entendeu? Absolutamente nada. E isso deve acontecer também em outros estados. Sabe, querem colocar a agroecologia como o salvador do meio ambiente. Então, olha só,
precisa de economia planificada para o agricultor, precisa de maquinário, todos esses daí que o Portinho falou da China, todos, e ainda precisa construir indústrias que respaldem, né, isso. Eu tive a oportunidade no congresso também de falar com o professor Pinheiro Machado, que escreveu a dialética da agroecologia, né? Então nós temos que pensar em escala. O pequeno produtor também tem que pensar em escala. E nós precisamos mudar esse cenário. O MST faz uma grande parcela desse trabalho, mas tem muito trabalho ainda para ser feito, muito trabalho, né?